Meus irmãos, desde já eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, mais uma vez que o Senhor tem nos concedido de estarmos participando desta obra maravilhosa, a obra da Escola Bíblica Dominical, onde estamos falando sobre o tema deste trimestre, que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na lição de número 4, que tem por título o drama de Jó. Amém? E desta feita, a oportunidade que me é dada é de falar nesta quarta-feira, na leitura diária da quarta-feira, que tem por título, a leitura diária diz assim: a tragédia de Jó a tragédia se abateu sobre Jó. Terceiro anúncio, que está escrito no livro de Jó, a leitura bíblica, no capítulo 1 e no versículo de número 17. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Amém? Esta é a leitura diária deste dia de quarta-feira. Como já foi dito aqui anteriormente, o título da mesma é A Tragédia se abateu sobre Jó. Esse é o terceiro anúncio. A gente sabe que nesta lição bíblica, na leitura diária da segunda-feira até o sábado, vai falar sobre o primeiro anúncio da tragédia que se abateu sobre Jó, o segundo anúncio, o terceiro, o quarto anúncio, que está na leitura bíblica, na leitura diária desta lição. O texto áureo da mesma lição, esta lição de número 4, vai dizer assim: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 2, versículo de número 21. A verdade prática da mesma desta lição vai dizer que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus para todos sempre. Como me dado a oportunidade de falar sobre a terceira tragédia, terceiro anúncio da tragédia que se abateu sobre a vida de Jó, vai falar que Jó, ele perdeu uma parte dos seus bens materiais. Jó vai falar no capítulo de número 1, no versículo de número 3, vai dizer que e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimas a gente ao serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. A Bíblia vai dar bastante ênfase de que Jó, ele era rico. Havia uma possessão enorme de alguns gados, ovelhas, camelos, bois, jumentas. E Jó, mesmo com essa riqueza que ele tinha, ele ainda permanecia fiel a Deus. Jó era fiel a Deus. Não pela riqueza que tinha, mas Jó porque ele era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? E a Bíblia vai dizer que um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio Satanás entre eles. E Satanás, falando acerca de Jó, quando o Senhor perguntou a ele: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Capítulo 1, versículo de número 8. E Satanás vai agora falar acerca de Jó. E em versículo de número 9 do capítulo 1, vai dizer que então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Versículo de número 10 do mesmo capítulo 1 do livro de Jó. Vai dizer: portanto, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Amém? Este foi o argumento que Satanás teve com relação a Jó, e Deus permitiu que os bens de Jó fossem tirados. E nessa terceira tragédia aqui, nesta leitura do dia de hoje, na quarta-feira, vai falar que Jó perdeu os camelos que ele tinha. E no versículo de número 3 do primeiro capítulo do livro de Jó, vai dizer que Jó tinha 3.000 camelos. Amém? E diante das tragédias que vieram sobre a vida de Jó, Jó ainda permanece fiel a Deus. É por isso que no textuário desta lição, como foi lido aqui anteriormente, no capítulo 2, versículo 21, vai dizer: disse, foi Jó falando, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E eu ainda acrescentaria aqui no versículo de número 22 do capítulo 1 do mesmo livro de Jó, dizendo que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse foi o começo das tragédias na vida de Jó. E quando Jó começou a perder a sua parte material, que na lição ela vai falar no primeiro tópico, vai dizer que é uma tragédia de natureza econômica. É quando o primeiro tópico da lição fala sobre isso. E no primeiro tópico, no primeiro subtópico, eu posso até aqui transcrever algumas coisas falando, dizendo que o sucesso na esfera comercial, o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. O respeito e a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. Amém? Jó, ele tinha uma riqueza muito enorme, tinha também respeito, admiração, e a prosperidade sempre estava na vida de Jó, mas porque Jó era fiel, temente a Deus e desviava-se do mal. Não porque ele se prevalecia de que dos seus bens para que ele pudesse adorar a Deus, mas sim porque ele era um homem que ele era sincero, reto e temente a Deus, e o Senhor o abençoava, diferentemente do que Satanás tentou acusar Jó, não é? O ponto central da lição diz: o sofrimento se abate sobre o justo. Diante deste comentário aqui, nós podemos dizer que todos nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento e a passar por situações difíceis e muitas vezes perder algumas coisas materiais, mas o mais importante, os que nos resta é saber que o céu nos espera. Amém? No segundo subtópico do primeiro tópico da lição diz: o sucesso na esfera do campo, a atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. Jó tinha uma prosperidade enorme, mas o diabo atacou a Jó porque Deus permitiu que ele pudesse atacar Jó nessa esfera, na área econômica.
mas sabemos que diante de tudo isso, Jó ainda continua sincero a Deus. Amém? Jó perdeu algumas coisas, perdeu os gados, perdeu ovelhas, como aqui na leitura de hoje. Vamos falar na perca de Jó, que diz que os caldeus em 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E além disso ainda feriram os moços ao fio da espada. E o que foi levar a mensagem para Jó diz assim: só eu escapei para te trazer a nova. Amém? Que nós possamos tirar algum proveito, ensinamento, de que nem sempre a riqueza ou algo desse tipo é o que faz com que o homem ele se aproxime de Deus, ou então que ele vá servir a Deus. Jó mesmo perdendo muitos dos seus bens, mas Jó ainda continuou firme e esperando no Senhor. A lição mais adiante vai falar sobre outras tragédias que aconteceram na vida de Jó e que no decorrer da leitura diária e do ensinamento que essa lição nos dá, nós vamos aprender muito com isso. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos seguir sempre o exemplo de Jó, homem sincero, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente em nome de Jesus.